Todos aí que chegaram, bom dia. E, e vamos lá, né? Vamos trabalhar. Hoje eu quero trabalhar com vocês. Eu acho que a lousa deve estar aparecendo aí, né? Então, eu quero trabalhar com vocês resolução de circuitos. Método das malhas. Ou Maxwell. Tá? Revisão, né, gente? Vocês já aprenderam isso, eu acho. Então eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou fazer um circuitinho bem simples aqui pra gente brincar, e depois eu vou complicar um pouquinho, tá? Só que assim, eu vou resolver eles todos exatamente da mesma forma, tá bom? Então, assim, se você querer fazer como eu estou fazendo, fique à vontade. Se você querer fazer Olá, diferente... professor, boa noite. Oi, bom dia. Bom dia. Aí, vamos aqui, vamos usar esse aqui. Pronto, acho que tá bom. Esse método aqui, gente, ele é meio mecânico, né? Não tem que parar para pensar muito não, tá? Então eu vou colocar alguns valores aqui aleatórios, eu vou falar que essa fonte é de 20 volts, esse aqui vai ser o resistor R1, esse aqui vai ser o resistor R2, esse aqui vai ser o resistor R3, e esse aqui vai ser o resistor R4, esse aqui vai ser de 10 ohms, esse aqui vai ser de 5 ohms, esse aqui vai ser de 2 ohms, esse aqui vai ser de 1 ohm. Acho que é isso. Tá? Então, esse circuito aqui, eu vou transformar isso em uma figura. Pronto. E eu vou até copiar ele, porque acho que nós vamos precisar. Pronto. Deixar ele aqui. Depois a gente vê o que faz. Tá? Pessoal, fique à vontade. Se vocês não entenderem, se vocês quiserem em qualquer momento interceder aí, perguntar, parar, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, não. Pelo contrário, é bom que vocês sanem todas as dúvidas que eventualmente possa ter, né? Porque esse assunto é um assunto, assim, não é difícil, mas não é fácil, entendeu? Uma coisa que não é difícil, mas também não é fácil. Resumindo, para uns vai ser difícil e para outros vai ser muito fácil, tá? Bom, nós vamos resolver esse exercício. O meu objetivo aqui nesse exercício é calcular tudo, tá? Podemos até criar aqui uma tabela para orientar o nosso, né, a nossa solução, né? Então, eu vou colocar aqui bipolo, vou criar aqui uma tabela de solução. Essa aqui eu vou chamar de E1, tá? Então, aqui vai ser bipolo E1, que é a fonte, R1, R2, R3 e R4, tá? Tá aqui, colocamos todo mundo aqui, fechamos esse cara aqui, pronto. Aí vamos lá. Então, R1, R2, R3 e R4. Aqui eu vou querer saber tensão, vou colocar aqui volts. Esse outro eu vou querer saber a resistência, eu vou colocar aqui ohm.
Esse aqui eu vou querer saber a corrente, eu vou colocar A de ampere. E o último aqui eu vou querer saber a potência, tá? Beleza. Bem. O último aqui vai ser... Opa, pode ser. Pronto. E o último aqui vai ser potência. Eu vou colocar em watts aqui, ó. Tá? Esse cara eu vou apagar. E esse aqui também. É preciosismo isso, né? Pronto, tá aí. Vou transformar essa coisa também numa tabela, numa figura única, para não ficar prontinho, tá? Então eu já vou preencher essa tabela, aquilo que dá para preencher, né? Porque a gente já vai matando, né? Então, por exemplo, a fonte, eu sei, ela tem 20 volts, né? 20 volts. Concorda? Foi dado aqui, ó, fonte E1, 20 volts. Então, preencher aqui, ó, E1, 20 volts. Não faz sentido falar em resistência da fonte. Então, não vamos preencher a resistência da fonte. Mas os outros resistores já dá para preencher. Então, o R1 tem 10 ohms, posso preencher. O R2 tem 5 ohms. O R3 tem 2. E o R4 tem 1. Né? Então, só falta responder o que não está preenchido. Né? É isso aí. Então, tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou. Opa, não? Esperar ele voltar aqui. Voltou. Aqui. Então tá aí. A gente tem aqui o circuitinho e a tabela. Tá bom. Então, o método que nós vamos estar utilizando, gente, ele vai seguir uma receita aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Siga a receita. Tá? Então, primeiro, adote o sentido das correntes nas malhas. Legal? Então vamos adotar o sentido das correntes da malha. Bom, minha sugestão, não inventa. Não fique analisando o sentido da fonte para escolher sentido da corrente. Não faça isso. Simplesmente coloque, tá? Sem pensar. Eu sempre vou fazer o sentido da corrente horário. Aqui vai ser a corrente I1 e aqui vai ser a corrente I2. Sempre eu vou fazer isso, tá bom? Você pode fazer o contrário, fique à vontade. Mas assim, qual vai ser o inconveniente? Você não sabe como eu vou estar resolvendo. Quer dizer, você sabe como eu vou resolver. Se você adotar sentido de corrente diferente, você vai ter que esperar o final para ver se vai dar certo. É para dar certo, mas você vai ter que esperar o final. Agora, se você adotar esse sentido de corrente, vai estar sempre igual ao que eu adoto. Na minha experiência, eu cheguei à conclusão que quanto menos a gente mexer, melhor, entendeu? Então, assim, eu padronizo, acabou. Então, esse é o primeiro passo, adotar o sentido das correntes nas malhas. Então, a malha são esses caras aqui, né? Isso aqui é uma malha, né? Um circuito fechado, e aqui é uma outra malha. Tanto é que é lei das malhas, né? Essa malha é a malha 1, então eu adotei que o sentido da corrente é horário, a corrente vai ficar circulando assim, horário.
E aqui é a maré 2, eu adotei que a corrente vai também circular horário, e eu sempre vou utilizar a corrente como horário. Por padrão. Não que tem que ser, mas por padrão. Não me interessa a fonte. Tá? Segundo passo. Vamos colocar aqui o amarelo. Segundo. Anote. Anote. Parou? Deu uma paradinha, só um minutinho aí, que ele volta. Uma hora ele volta. Ixi, droga. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele voltar. Isso aqui fica. Tá precisando de um processador novo aí, hein, professor? Você viu? Não, é normal, às vezes dá uma paradinha mesmo, mas isso aí tem a ver com os programas que eu estava rodando, né? Então, na realidade, o que eu preciso fazer mesmo, quando eu começo a fazer isso aí, eu preciso desligar o computador e ligar de novo, para limpar a memória. Travou mesmo. Não é comum ele travar assim, ele trava, mas não tanto. Bom, deixa eu ver se eu consigo matar esse programa, não sei. Matei ele aí com o gerenciador de tarefas. Então é Linux, né? Putz, Linux aí já eu não conheço muito. Então. Olha lá, ele parou mesmo. Vamos dar sair. Pronto. Eu vou parar esse programa também, que ele tá rodando aqui, só para tomar espaço, né? Salvar. Não. Pronto. Então, de novo aqui. Mas a única coisa boa é que, assim, tudo que foi feito. Não perdeu. Entendeu? Como esse aplicativo, ele vai, à medida que você vai fazendo, ele vai salvando, né? Então não perde nada. Mesmo que eu tivesse que desligar o computador, assim, se começar a dar pau, eu vou pedir licença para vocês, eu vou desligar o computador e volto na reunião, tá? Porque aí ele volta a bala. É normal. Mas cara, é um i3 esse computador, é um Sony Vaio i3, mole. E não consigo rodar com Windows, não vai. E aí eu pus um. Mas você sabe qual que é a geração desse i3 aí? Às vezes você comprou um i3 muito antigo. Ah, não, ele é antigo, já faz muitos anos que eu tenho ele. Mas é um Sony Vaio, né? Não dá para jogar fora. Ele tem uns 5 anos. A maioria dos notebooks tem um slot de memória sobrando, e dá pra você botar mais. É uma ideia. Mas olha, não perdeu nada, viu? Isso que é bom, né? Então, ó, anote o sentido das tensões nos bipolos. Eu nunca pensei em aumentar a memória desse computador aqui, mas não. Eu acho que ele deve ter 4 GB, que não é tão ruim, mas poderia colocar um pouco mais, né? Olha, bom, não era tão ruim, hoje é, né? Toda vez que tiver fonte, gente, toda vez que tiver fonte, o sentido da tensão vai ser do terminal menor, que é o negativo, para o terminal maior, que é o positivo. Então eu vou colocar aqui, ó, sentido da tensão, tá? Beleza? Entendeu isso aí?
A fonte é do menor para o maior, do terminal menor para o terminal maior, não importa onde que está. Então, eu vou anotar aqui por fora o sentido da tensão. Agora aqui, ó, resistor. O resistor, você vai anotar o contrário da corrente que você está colocando. A gente não está colocando a corrente como sendo o horário. Ó, a fonte não importa a corrente, você não olha a corrente. Mas o resistor você tem que olhar. A gente não está considerando o horário, não está considerando que a corrente está indo aqui para... a corrente está assim, ó, para a direita. Então a fonte não, o resistor, a queda de tensão no resistor, deixa eu ver onde que eu coloco, eu vou colocar aqui mesmo, ó. A queda da tensão no resistor, a tensão no resistor é aqui, ó, é para a esquerda. Por quê? Por causa o motivo o motivo é a corrente adotada. Como eu tenho a corrente do horário, aqui no resistor a corrente está para a direita. Tá? Aqui está à direita. Então, se aqui no resistor está para a direita, o sentido do resistor, o sentido de tensão do resistor é para a esquerda. Aqui, ó, nesse resistor aqui, ó, nessa malha, a corrente está para baixo. Eu estou adotando que está para baixo, ó, está indo para baixo. Ó. A corrente, estou adotando que essa malha está fazendo isso, ó, indo para a direita, descendo. Então, a queda de tensão nesse resistor é para cima. Tá? Compreenderam isso aí? Tem um pezinho. Muito bom. Bom. Agora eu vou para a malha 2. A pergunta é, tem fonte na malha 2? Não, não tem, né? Só tem resistor. Agora eu não vou olhar mais. Presta atenção nisso, hein? Agora eu não vou mais olhar a corrente 1, agora estou na malha 2. Eu vou olhar só a corrente 2, tá? Então, ó, a corrente 2 tem o sentido horário também. Aqui nesse resistor aqui, ó, pelo lado da malha 2, a corrente nele está subindo, pelo lado da malha 2. Então, eu vou desenhar a tensão aqui para baixo. Tá? Essa tensão para cá. E essa tensão para cima. Né? Aí eu paro. Alguém não entendeu isso? Porque se não entender isso aí, não consegue fazer. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Posso seguir? Ó. Um pouquinho confuso, mas tá indo. Legal. Não, então tá bom. Vamos lá. Não tem problema. O primeiro passo aqui é adotar o sentido das correntes das malhas, tá tranquilo? É só você vir aqui na malha, escolher um lado. Eu escolhi horário e desenhei aqui, esse azul aqui, ó. E 1. Sentido horário. Então, eu estou admitindo que a corrente... Eu não estou analisando a fonte. Não estou analisando a fonte, tá? Simplesmente, eu estou fazendo. Então, eu estou adotando que a corrente circula assim. Horário. Na malha 2, eu estou adotando que a corrente circula também horário. Então, ela vai ficar assim, ó. Mas, Maurício, mas a fonte... Não analisa a fonte. Não analisa a fonte. É só adoção de corrente. Adota. Ou você vai adotar horário, ou vai adotar anti-horário. Ou vai adotar horário, ou vai adotar anti-horário. Ou você adota horário aqui, ou anti-horário aqui, anti-horário aqui, na esquerda, não sei se minha mãozinha está passando, né? Anti-horário aqui, ou horário aqui, ou horário aqui, ou anti-horário aqui na malha 1 e horário na malha 2. Você que sabe. Eu sempre vou utilizar horário em todas as malhas. Tá? Bom. Já aqui no sentido das tensões bipolo, é uma regrinha muito simples. Nas fontes, só tem essa fonte. Eu vou ver quem é o polo negativo da fonte, é o menor, é o de baixo, e o polo positivo da fonte é o maior.
E o sentido da tensão na fonte é do menor para o maior. Tum, seta para cima, do menor para o maior. Nos resistores, o sentido que eu vou usar é o contrário da corrente que eu adotei na malha. Então, a corrente que eu adotei é horária. Ó, então, a hora que chega nesse resistor, ó, tá indo para cá, para a direita. Então, a tensão é para a esquerda. A hora que ele está aqui, ele desce. Então, a tensão sobe. Na outra malha, agora eu vou analisar pela outra corrente. Ah, mas esse resistor R3 você já olhou. Sim, o resistor R3 ele está nas duas malhas. Então, eu tenho que olhar pelas duas malhas. Tá? Então, eu vou analisar. Aqui, onde está o R3, ele sobe. Então, a tensão aqui pela malha 2 desce. Aqui em cima, no R2, eu estou indo para a direita com a corrente da malha. É horário. Então, a tensão é para a esquerda. E aqui, ainda na malha 2, eu estou descendo onde é o R4. Descendo, ó. Descendo. Ó, descendo, ó. Seguindo o fluxo. Então, a tensão é para cima. Só isso. Tá? Bom, vamos seguir. Eu vou copiar isso aqui. Não, eu vou copiar. Eu não consigo copiar para lá, eu acho. Então, eu vou fazer isso aqui. Duplicar. Pronto. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar. Eu vou apagar esse cara aqui. Já aprendemos a fazer. Vou apagar essa tabela. E esse cara eu vou apagar. Eu não preciso dele aqui. Né? Então eu tenho aqui já a minha malha aqui. Eu posso começar a trabalhar. Bom. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai obter, vamos colocar um azulzinho aqui, obter as equações. As equação é dura, hein? As equações das malhas. Tá? Então vamos lá. Malha 1. Tem fonte na malha 1? Quem que é a malha 1? Isso aqui é a malha 1, ó. Isso aqui é a malha 1. Tem fonte na malha 1? Alguém responde se tem para mim. Sim. Beleza. Qual o valor dela? 20 volts. 20. O sentido da corrente na malha 1 e o sentido da tensão na malha 1 são iguais? Não. Sim. Não. Um falou que sim, um falou que não. Agora alguém desempata. Eu falei que sim, porque ela está no sentido horário, então ela vai positivo. Legal. Alguém mais concorda com ele? Eu acho assim também, professor. Sim? Eu. Mudou? Beleza. E assim mesmo, sabe por quê? Porque muito embora dá a impressão que ele está descendo aqui, ele está descendo, mas nesse lado do círculo, né? Nesse lado do círculo aqui, ele está subindo. Ó, a malha... Ó, o sentido da corrente é assim, ó. Sai aqui, ó. Vem. Aqui. E sobe. É o mesmo sentido, ó. Tá vendo? Ó. É agora que eu vou analisar, ó. Agora. Subiu. É o mesmo sentido dessa seta. Então, se é o mesmo sentido, é positivo. Legal. Tá? Porque tem o mesmo sentido. Agora vamos lá. Tem mais alguma fonte na malha 1? Não. Não. Então tá bom. Então não tem mais fonte na malha 1. Vamos agora analisar os resistores. Eu quero saber a queda de tensão nos resistores. Eu quero saber a tensão nos resistores. Tá?
Bom, qual o valor da tensão no resistor R1? R1 vezes I. Aí você acha a tensão. R1 vezes I1, certo? Isso. Positivo ou negativo? Positivo, porque tá no sentido negação horário. Tá no sentido bom da corrente, né? Então, não coincide, né? Olha aqui, ó. Corrente está indo aqui para a direita e o sinal da tensão no resistor é para a esquerda. Ah, é mesmo. Sentidos contrários. Isso mesmo, é Então, mesmo. negativo. Isso. Isso aí eu Legal? esqueci. Legal. Agora aqui, ó. Tem mais resistor na malha? O R3, né? Sim. Qual que é o valor da tensão no R3 pela malha 1? R3 vezes I1. Sentido coincide? Da tensão? Não. Não. Né? Porque esse aqui está subindo, esse aqui está descendo. Legal. Esse vai ser negativo. Tem mais algum resistor aqui? Não. Mas agora tem uma pergunta. Algum resistor desta malha, da malha 1, está compartilhado com a outra malha? Sim. Sim, R3. 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 Então, tensão do R3 em função da malha 2. R3 vezes I2. Entendeu? Então, eu quero saber o valor da tensão. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Quero saber o valor da tensão do R3 em função de I2. Tá? Bom, mas eu estou na malha 1. Eu vou comparar a corrente 2 com a tensão do R3. É igual? Tem o mesmo sentido? Acho que é igual, É. senhor. I2 Beleza. com R2, não. I2 com R2. R3 positivo. Com R3. Aqui, ó. Isso aqui eu vou igualar a zero. Porque é zero. Porque a lei de Kirchhoff para as tensões fala que a soma das tensões de uma malha é igual a zero. É isso, tá? Bom, então vai ficar 20 menos R1. R1 é 10. I1 menos R3. R3 é 2. I1 mais R3, que é 2, vezes I2. Zero. Rearranjando isso aqui, vai ficar menos 12 I1 mais 2 I2, isso é igual a menos 20. Ó, isso aqui é a equação da malha 1. Tá? Difícil? Um pouquinho? Boiei. Mas é a primeira vez também, né? Então, vamos fazer agora a malha 2. Eu vou, se vocês me permitem, eu vou tirar esse cara daqui, que eu acho que fica melhor, né? Fica melhor. Pronto, ó. Tirei daqui. E vamos fazer a malha 2 agora, tá? Então isso aqui ficou a 1, malha 1. Aliás, era ali embaixo, depois a gente acerta. Vamos fazer agora a malha 2, ó. Malha 2, ó. Malha 2. Tem fonte na malha 2? Malha 2 é isso aqui, ó. Tem fonte? Acho que não, senhor. Não, só tem 3 resistores, né? Então, beleza. Então, vamos lá, os resistores. Então, eu tenho aqui o resistor, o R2, o R2, o R3 e o R4. Eu tenho os 3 resistores nessa malha. Se você já entendeu o mecanismo, você vai ver o seguinte, que vai ficar menos R2
e 2, menos R3 e 3, menos R4 e 4. Né? Por quê? Como não tem fonte, então não vai ter a parcela da fonte, mas vai ter a queda de tensão nesse resistor, que é 2 vezes I2, e como não coincide o sentido, vai dar negativo, tá aqui, ó, 2 vezes I2, quer dizer, 2 não, vai ser R3 vezes I2, que tá aqui, ó, negativo. Esse cara aqui vai ser R2 vezes I2, não coincide o sentido de tensão, então vai ser isso aqui, negativo. E esse daqui vai ser o R3, o R4 vezes I2, que está aqui. Como não coincide o sentido, a corrente está descendo e está subindo. Oi. Eu acho que você pôs I2, I3 e 4. Não sei se está correto. Tá certo. Ó, só sequência, ó. Ah. Pô, eu falo o I, no caso, o I. Ah, é. I2, I2. Pronto. Obrigado. Né? Então, ficou meio mecânico isso daqui, né? Se você parar para analisar, as tensões dos resistores na malha são todas negativas. Agora, a tensão do resistor R3 compartilhado com a malha 1 vai ser positivo. Então eu vou colocar aqui, ó, mais R3 vezes I1. E tudo isso é igual a zero. Tá? Porque a soma das tensões de uma malha é igual a zero. Então, o que nós temos? Se você parar para analisar, essa estrutura é exatamente igual à anterior. Exatamente igual. A única diferença é que eu não tenho aqui a fonte. Depois eu tenho os resistores vezes a corrente da malha, todos negativos. Se você vir aqui, você vai ver que aconteceu isso aí. Ó. Os resistores vezes a corrente da malha, todos negativos. E o resistor que compartilha vezes a corrente da outra malha é positivo. Aconteceu a mesma coisa aqui. Ó. O resistor que compartilha vezes a corrente da outra malha, positivo. Né? Bom, vamos reescrever isso. Então vai ficar, o R2 é 5, então vai ser 5I2 menos 2I2 menos 1I2 mais 2I1. Isso é igual a zero. Né? Reescrevendo isso, que vai ser a malha 2, vou pôr o I1 primeiro, vai dar 2I1, menos 5, 6, 7, 8. 8 e 2, isso é igual a zero. Pronto. Eu acho que é esse aqui. Ó. Então, a gente tem as duas equações aí. Né? Temos as duas equações aqui para brincar. Temos tanto a equação da malha 1, que agora eu vou reposicionar aqui a malha 1 aqui. Temos tanto aqui a equação da malha 1, menos 12I1 mais 2I2 igual a menos 20, quanto da malha 2, 2I1 menos 8I2 igual a zero. Né? Vou escrever aqui as duas malhas, vou fazer aqui um sisteminha de equação com a malha 1. Eu queria só melhorar aqui, pronto. Então vai ficar menos 12 I1 mais 2I2 é igual a menos 20. E o de cima, 2I1 menos 8I2 é igual a zero. Pronto, temos um sistema de equação, né, que nós vamos ter que resolver. Eu vou aplicar essa folha e vou apagar essas coisas aqui. Pronto. Então, meu objetivo é resolver esse sistema de equação aí, com duas equações, duas variáveis. Né?
Olha, gente, eu poderia deixar vocês resolverem isso, e vou deixar com certeza, mas eu vou resolver de um jeito que você nunca viu. E por que que eu vou resolver de um jeito que você nunca viu? Porque eu vou resolver isso, eu vou resolver esse, todos os exercícios com malha da mesma forma, tá? Então, eu sei que agora, a ferramenta que eu vou usar agora, ela é mais complicada, né? Se você fizer aí a multiplicação de uma das expressões por um número e somar elas, é muito mais fácil do que o que eu vou fazer, eu reconheço, tá? Agora é muito mais fácil. Mas quando a gente ir para 3 malhas, aí já muda totalmente o cenário, tá? Então, eu acho interessante entender o método agora, para depois lá, né, nos próximos exercícios, vocês estarem mais preparados para poder resolver, né? Então, o método de solução que eu vou usar é um método por matriz, que eu nem sei o nome desse método, né, porque é um método que eu aprendi quando eu estava no segundo grau, para falar a verdade, é um método que eu nunca vi em livro, né, foi um professor, e ele falou que foi ele que desenvolveu, então eu não sei se foi ele que desenvolveu, honestamente, até hoje eu tenho um pouco de dúvida, mas o fato é, eu nunca vi ninguém fazer igual. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma matriz, e é diferente mesmo, tá? Quem tiver aí no médio, quem tiver mais contato com matriz, que aprendeu por determinante, tal, vai estranhar, porque é bem diferente, tá? Então eu vou fazer uma matrizinha aqui, e vou colocar os termos. Todos os I1s eu vou colocar aqui, todos os I2 eu vou colocar aqui, e todos os independentes eu vou colocar aqui, tá? E a minha matriz estaria pronta desse jeito. Então fica assim, vou até colocar um azulzinho aqui, vai ficar aqui, na primeira malha, na malha 1, vai ficar menos 12 e 1, menos 12 e 1. Mais 2, 2 e 2. 2 e 2. 2 e 2. Menos 20, termo independente. Então, menos 20 aqui, ó. E na segunda malha, vai ficar 2 e 1, menos 8 e 2 e 0. Só isso. Tá? Bom, agora nós vamos transformar essa matriz numa matriz de uma linha e 2 colunas. Onde vai ter aqui o I2 e o independente. Tá? Vamos fazer aqui. Então vai ter o I2 e o independente. Tá? Então temos que achar esses números. Presta bastante atenção, tá, gente? A regra é assim. Esse número aqui vai entrar em todos os cálculos, ou seja, o primeiro do lado esquerdo, em cima, vai entrar em todos os cálculos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, deixa eu só fazer um negócio antes aqui, que eu acho que fica bom, eu vou travar isso, pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo, que vai entrar em todos os cálculos, multiplicar por esse termo aqui, tá? Depois eu vou pegar esse termo aqui e vou multiplicar por esse termo aqui, ó. E a relação entre os dois aí, que eu vou fazer em verdinho, vai ser de menos. Né? Então eu vou falar o seguinte: esse vezes esse menos esse vezes esse. E o resultado disso eu vou colocar aqui, ó. Vai dar 92, pessoal.
Você já fez? Já fiz aqui. 8 vezes 12 menos 4? Menos 2, menos 4. Sim, Né? 92. 8 vezes 12 dá positivo, vai dar 96 menos 4, 92, perfeito, ótimo. Isso. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar em verde aqui, tá? Então aqui vai ser 92, tá bom? 92. Ótimo. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, vou tirar daqui, vou apagar esse cara aqui, porque não tenho como aproveitar ele, então eu vou apagar ele. Tá? Vou trazer ele de novo aqui. E agora vamos fazer para achar esse termo aqui, ó. Esse termo aqui agora. Lembra que eu falei que esse aqui entra em todas as contas? Pois é, entra mesmo. Olha, agora vai ser esse. Eu tinha feito vezes esse aqui, não foi? Para achar esse aqui. Agora eu vou fazer vezes esse para achar esse aqui. Então vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse. Tá? Então vai ser assim. Dá Vou colocar um 40. X aqui. Né? Esse aqui, pô, legal, rapaz, tá rápido, hein? E a relação aqui é o menos. Só que eu tô com o calculador na mão aqui. Vai dar 40. Perfeito, vai dar 40 mesmo. Né, porque 12, esse foi até tranquilo esse, né? Porque, ó, 12 negativo vezes 0 dá 0, menos 2 vezes menos 20 dá menos 40. Menos 40 com menos dá mais 40. Perfeito. Legal. Então agora tá bem bom mesmo. Ó. Agora a gente tem, com facilidade, a gente consegue calcular aqui, ó. Então, agora eu vou voltar isso na forma de expressão. Eu vou fazer essa leitura. Isso aqui, eu tenho 92 e 2 é igual a 40. Então, 92 e 2 é igual a 40. E 2 é igual a 40 sobre 92. E 2 igual a... É 435 miliamperes. É o que eu fiz aqui. 435 mAh. Gente, é sempre bom mais um fazer a conta para ver se bate, né? Porque deu 0, tanto, mas eu arredondei para milho, né? Tá. Então, e 2 é isso aqui, beleza? Bom, agora você escolhe. A gente pode usar a equação de cima aqui ou a de baixo. Eu acho que a de baixo é mais agradável, né? Então eu vou pegar de baixo aqui, ó. Vou pegar essa de baixo. Opa, cadê? Aqui. Vou pegar essa aqui de baixo, ó. 2 e 1. Ó, gente. 2 tá no e 1. Então 2 e 1. Menos 8 e 2. Menos 8 e 2. É igual, porque é independente, a 0. Tá? Mas nós temos já o valor de 2, que é 435 mili. Então eu vou substituir. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 2. Então vai ficar, para falar a verdade, eu vou trocar aqui até a cor. Acho que o branco aqui. Então vai ficar 2 e 1 menos 8, que multiplica 0,435, isso é igual a 0. 2 e 1 é igual a 8 vezes esse negócio. 3,48. 48, né? Então, ó, 2 e 1 é igual
a 3,48. Porque aqui vai dar 3,48 negativo. Joga ele para cá, vai ficar positivo, né? E aí a gente acha o I1 aqui, ó. I1 igual a 3,48. 1,74. Não, tá errado aqui, peraí. Então, I1 vai ser 3,48 sobre 2. I1 igual a 1,74. 1,74. 1,74. Tem que levar a casa aqui, né? Peraí. É 1.740 miliampere que vai dar. Vamos deixar como ampere, meu. Deu ampere, né? Deu ampere. Tá bom. Tá bom. Tá? Então, eu tenho que aqui, I1 vai ser I1 vai ser 1,74 ampere e I2 vai ser 0,435 ampere. Pronto. Né? Aqui Tá bom trabalhar assim, é melhor. Em vez de deixar aqui em miliampere, vamos deixar em ampere aqui. Porque aí, senão vai ter que transformar as casas aí. Fica tudo juntinho. Então, 0,435. Né? Pronto. Ótimo. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, ó, anterior. E o anterior. O primeiro cara aqui, eu vou... e vamos trabalhar ele. Eu vou duplicar esse cara aqui. Duplicar a página. E aqui eu vou ver se eu consigo fazer o seguinte. Eu vou pegar essa página que está duplicada. E vou ver se eu consigo jogar lá para o final. Pronto. E deixa eu ver aqui, aqui. E aí a gente veio para o final. Acabou. Aí aqui no final, a gente pega e brinca um pouquinho no sentido de apagar tudo, né? Aqui. Vou apagar tudo aqui que não interessa. E agora eu vou... Isso aqui também não interessa. Mas isso aqui me interessa, que agora eu quero terminar o cálculo. Eu não terminei. Né? Então, olha só, gente. Então, olha só. Eu tenho a corrente I1. A corrente I1 vale 1,74 ampere. E aí você tem que enxergar onde que está I1. I1 é essa corrente aqui, ó. Tá? Você concorda se eu falar que a corrente I1 ela passa na fonte? Ó. Passa. Então, eu sei que a fonte, né? Eu vou colocar aqui em amarelo. A fonte, ela tem 1,74 ampere. Então, eu vou vir aqui, ó. 1,74 ampere. E se você multiplicar 1,74 por 20, 1,74 vezes 20, eu tenho a potência da fonte. Dá 34,8. Já tenho 34,8 watts a fonte. Rapidinho resolvemos isso, né? Agora, olha só. Você concorda se eu falar que a corrente 1 passa no resistor R1? Ó. Sim, passa. Legal. Então, o resistor R1 também tem essa mesma corrente de 1,74. Vou colocar aqui, ó. 1,74 no R1. Bom, se eu tenho a corrente no R1 e eu tenho a resistência do R1, eu acho qual é a tensão no R1. 17,4. Isso aí. 17,4 volts. Se eu tenho tensão e tenho corrente, ou tenho tensão e tenho resistência, ou tenho corrente e tenho resistência, eu calculo a potência. Pode fazer 17,4 vezes 1,74 e vamos ver quanto que deu essa potência. 1,74. Deu 30,3. 30,3. A potência é bem alta aí. É, bem alta. Praticamente tudo no R1. Isso. Legal. Bom, depois a gente faz o R3, pode ser? Porque o R3 ele é o pulo do gato, tá? Vamos agora ver aqui o I2. Concorda que o I2 vai passar no R2? Ó. Vai passar no R2 e no R4. Então, tanto o R2 quanto o R4 eu já vou colocar, que vai ser 0,435.
R2, 0,435. E o R4, o 0,435. Então, aqui eu vou ter 0,435 volts, porque é um ohm, né? Ou seja, tensão é resistência vezes corrente. Eu já achei. E aqui é só fazer escala vezes 5. 2,18. 2,18 volts. Então, já calcula para mim qual é a corrente do R2, a potência do R2 e do R4. A do R2 é 943 miliampere. Não, watts, né? Miliwatts, né? 0,943. Vou deixar tudo em watts, tá? 46, é 46 aí. 46, tá. Isso, final. Deixa assim, é melhor. Não vamos arredondar para milho, não. Não, porque a minha tá na configuração científica. Tá. Então, 4,6, né? E aqui embaixo? Aí é vezes 1, né? É mesmo. É verdade. 0,35 watts. Deixa eu corrigir isso aqui, 946, né? Tá feio isso aqui. Pronto. 9. Ixi, aí fica ruim. Pronto. Mais um. Aí. 946, né? 946. E esse aqui vai dar 0,435 watts. Quer ver? Não. É tensão vezes corrente, ó. Ah, não, esse é 4, não. Tensão vezes corrente, é isso mesmo. Vezes 435. Isso. Dá 0,189. 0,189. Eu vou pôr 90. Põe 90, só arredondamento, vai dar uma diferencinha, mas... 190. Tá? Bom, eu já consigo calcular a corrente eu consigo calcular a potência do resistor R3, porque eu sei que a soma das potências aqui tem que dar o 34,8. É lógico que não vai dar, porque tem arredondamento. Isso é óbvio, né, gente? Mas eu sei que a fonte, ela fornece potência para as cargas. Então, assim, se eu pegar 34,8 menos 30,3 menos 0,946 menos 0,190, eu acho essa potência aqui. Dá 3,36. Tá. Eu vou anotar fora aqui. 3,36 anota fora, só para a gente comparar mesmo. Só para a gente ver, né, se está muito fora ou não. Porque assim, vai dar erro, lógico, né? Não, vai dar uma diferença. Vai dar. Agora vamos achar o R3. O R3 é o seguinte, gente. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui a corrente que está descendo. E aí eu vou apagar esse aqui, ó, para não confundir. E vou apagar esse aqui para não confundir. Eu vou desenhar a corrente que está descendo aqui. Que é o I1. Certo? E ele vale 1,74. E eu vou desenhar a corrente que está subindo aqui, que é quem? O I2, que vale 0,435. Poxa, tem uma corrente descendo e uma subindo. Quanto que dá a resultante? Tem uma corrente descendo, uma subindo? É a resultante, a diferença, né, senhor? A resultante vai ser uma descendo. Vai dar 1,305, né? 305? Isso, 1,305. Resultante descendo. Beleza. Porque a corrente da I1 que desce é a corrente da I2 que vai subir. Então é menos uma com a outra.
Então, a corrente aqui é 1,305. Com isso, eu sei a tensão, que vai dar 2,61. 61. E com isso eu tenho a corrente. É só pegar a tensão e multiplicar por potência. Pegar a tensão e multiplicar pela corrente aqui. Deu 3,406, né? 3,400? E 6. Bem assim que você falou que dá uma diferença mesmo. É uma diferencinha, tá? Mas isso é arredondamento. Isso, Né? É arredondamento. Só isso. Se a gente tirar os arredondamentos, tal, resolve isso. Né? Mesmo. Então, olha só. Calculamos tudo por esse método. Ô, professor, quando você pega essa corrente I1 e a corrente 2, sempre é um compartilhamento entre elas, né? Então vai ser a corrente 1 menos a corrente 2, você passa para achar a resultante. Sim, mas não necessariamente a 1 menos a 2. Pode ser a 2 menos a 1. Vai ser a maior menos a menor. Tá? Na casa maior menos menor. Ah, tá bom, então. Isso. Deixa eu ver que horas são. Temos aí alguns minutinhos. Eu queria fazer mais um exercício. Pelo menos montar o exercício com vocês. Tá? Porque esses exercícios são demorados, né? Então eu vou tentar montar Depois você manda para nós esses exercício montado. É que tem uma coisa que eu preciso explicar, mas vocês só vão entender a hora que vocês verem eu fazendo, né? Ah, não, tranquilo. O que é que pode acontecer, gente? Pode acontecer o seguinte: a hora que você calcula, deixa eu vir aqui, cadê? Aqui. Pode dar um resultado de corrente negativo. Pode dar negativo. O que significa que se der negativo? Significa que aquele sentido de corrente. Eu acho que o sentido é o contrário, né? Que esse sentido de corrente que nós adotamos está ao contrário. Mas você continua todo o seu cálculo com negativo. Entendeu? Continua. Você só vai corrigir essa questão do negativo aqui, ó. Aqui. Aí você vai pegar e apagar o sentido da corrente que você adotou e vai colocar o sentido correto pelo número negativo. Vamos supor que a corrente deu menos 174. Eu vou apagar isso aqui e a minha corrente aqui não estaria para baixo, ela estaria para cima. Porque aqui não importa, aqui não muda nada. O que muda é aqui, estaria para cima. E essa daqui, por exemplo, para cima. As duas para cima soma. Entendeu? Então, cuidado aí. Eu vou fazer aqui um exercício para vocês e eu vou colocar lá como atividade, tá? Então, exercício. Né? Será que eu consigo dar um Ctrl+C e um Ctrl+V lá? Eu não tenho certeza, mas anterior... Aqui, eu queria... Professor, aquela questão que você falou para me calcular de novo lá, eu calculei e deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. A questão que eu tô em dúvida é só qual que eu vou marcar agora. Porque eu leio, não tem sentido. Ah, entendi. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma quebrada nesse cara aqui. Quebrei. E aí eu vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse cara aqui. Vou apagar esse. Esse aqui eu vou deixar. Eu vou apagar esse aqui. Vou apagar esse. Ó, já tô dando a tabelinha para vocês. Ó, o mais difícil eu tô fazendo. Até parece que isso é mais difícil, né? Essa tabelinha já facilita muita coisa. Aqui. Verdade, concordo contigo. Eu vou transformar isso aqui num bloco. Eu vou trazer aqui. E o circuito que vocês vão fazer, né? Agora vai ser assim, ó. Aqui. 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 Aqui.
Você sabe que dizem o seguinte, né? Que o professor resolve um exercício bem fácil. Depois ele passa para os alunos fazer um exercício difícil. Depois na prova ele pede uma coisa que nem ele consegue fazer. Não é assim? É mais ou menos assim mesmo, professor. Eu sei. Eu sei disso. Eu Essa sei segunda disso. prova sua lá, pelo amor de Deus. Olha lá, já tá reclamando, tá vendo? Que coisa. Ó, professor, mas Que- ixi, eu posso. Ixi, um negócio, posso repetir com o senhor de novo, não. Ah, Essa é fatal, essa já era. Você repetiu, é expulso mesmo, não tem jeito. é... Não, mas não vai não. Você sacaneou lá. É que eu não tive tempo mesmo. Nossa, só cheguei atrasadão aquele dia, deu uma confusão. Foda. Mas Sei. tranquilo, vai dar um jeito. Eu sei, esse papo aí a gente conhece. É rolo. A gente sabe disso. É, ô, É mas rolo. é isso aí, professor. Eu tô tentando Pronto. pegar o passo a passo seu aí pra gente. Tipo, naquela hora que for fazer o trabalho final lá, eu não sei se vai ser prova, o negócio vai ser para trabalho, não sei. Não vai ser prova, não. Mas se for fazer o trabalho final, é bom que a gente já sabe seguir o passo a passo. É. Mas vamos lá, né? Aqui tem uma fonte, eu quero coisa, né? Eu tô com preguiça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a fonte, a outra fonte aqui, tá, gente? Tô com preguiça, opa. Tô com preguiça de mexer nisso. Apesar que eu acho que até dá, viu? Pera aí. Até dá. Pronto. Aí a gente faz o seguinte, a gente pega esse... Opa. Aí. A gente pega esse cara aqui, joga esse cara aqui. Aí. Pegamos esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. E esse cara aqui. Tá bom. Aí esse cara sobe um pouquinho. Opa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar os valores aqui. Pronto. Fechou. Agora esse cara aqui. Oh my God. Pronto. Aqui vai ser o E2. Pronto. Então vai ser o seguinte. O E1 vai ser 10 volts. O E2 vai ser 20 volts. O R1 vai ser 10 ohms. 5 ohms. Esse aqui vai ser, sei lá, 10 ohms. Esse vai ser 2 ohms e 2 ohms. Pronto. Deixa eu ver R2. Mais ou menos. Pronto. Esse é o exercício, tá? Aí eu vou só dar uma travada nisso. E tá feito. Esse aqui eu acho que eu tenho que travar também, não sei se já tá. Isso, acabou. Então esse aqui é o exercício, tá, gente? Aplicando esse método, tenta usar ele exatamente do jeito que eu fiz, que é para tentar fixar. O que vai mudar, né? Tem duas coisas que vão mudar aqui. Primeira coisa que vai mudar, as duas malhas agora tem fonte. Tá vendo? Aqui tem uma fonte, aqui tem outra A fonte. questão é que agora a fonte não vai dar zero.
Não. Só, por exemplo, segunda malha, né? Exato. E, muito possivelmente, você vai ter fonte negativa, né? Se você adotar do jeito que eu fiz, você vai ter fonte negativa. E aí tem que seguir o cálculo, né? Pode ser que o resultado lá dê negativo, e aí talvez você se depare nessa condição que eu falei para vocês das correntes negativas, né? Pode acontecer aqui, ó. Aqui pode dar negativo. Deu negativo? Não tem problema. Continua, segue. Faz todos os cálculos, vai dar tudo negativo, não tem problema. Esse aqui, eu acho que não é esse aqui. Faz todos os. Não, estava certo, né? Então deu negativo, continua. Vai fazer todos os cálculos. Ai, que estranho. Mas enfim. Vai fazer todos os cálculos. A única diferença, você não vai preencher negativo na tabela aqui, tá? Para não preencher na tabela negativa, você vai vir aqui e corrigir o sentido. Sentido mesmo, essa setinha amarela que eu fiz aqui, você corrige. Essa daqui, essa azul, não importa. O que vai importar vai ser essa amarelinha aqui, ó. Tá? O único local que vai fazer diferença é aqui. Então, se der negativo, você só... É para baixo. Deu negativo, põe para cima. Né? Ou é para cima, deu negativo, põe para baixo. Tá? Então, é só isso. Bom, gente, eu acho que é isso. Né? Se alguém tiver... desculpa, eu não tinha visto aqui os comentários. Deixa eu ver. Um monte de boa noite para todo mundo aí, bom dia ali. Mas a Maria Eduarda, professor, seria 0,9 watts então? Deixa eu ver, Maria. O R2, você diz? Talvez? Esse aqui? O R4? Não, deu 0,190, né? Porque é 0,435 vezes 0,435. Aí, se você fizer essa conta, deixa eu ver, eu até tenho uma calculadora aqui, mas é uma coisa essa calculadora. Aqui, ó, uma porcaria. Nem sei se funciona. 0,435 vezes 0,435 igual. Olha lá, 0,189, tá? Aí eu arredondei aqui, ó. Opa. Eu arredondei aqui, ó, para 0,190, tá? Mas é aqui, ó, tensão vezes a corrente, que dá isso aqui, tá? Entendi. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. O que eu sugiro, talvez vocês fazerem, de repente, assim, é que eu já montei a tabela, né? Mas quando vocês forem montar a tabela, tentar montar a tabela de um jeito que facilite para vocês, né? É que assim, o que eu pensei? Se eu tenho tensão, eu tenho resistência, eu consigo calcular a corrente, né? Então, assim, eu pensei assim, ó, sei lá, tensão e resistência me dá a corrente, né? E se eu pegar a tensão e a corrente, me dá a potência, né? Aqui, o que a gente pode fazer é fazer o seguinte, ó, tensão é igual a resistência vezes corrente. Resistência já foi dada. Corrente é igual a tensão sobre resistência. E potência é igual a tensão vezes corrente. Ou potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Ou potência igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Então, qualquer uma dessas três fórmulas você consegue. Qual é a melhor? Né? Qual é a melhor? Aquela que usa termo que você não arredondou. Por exemplo, na fonte, cálculo de potência que usa tensão é bom, porque eu não arredondei. E nos resistores, o cálculo de potência que usa resistência é bom, porque eu não arredondei, entendeu? Né? Então, assim, e o segundo termo? Quem é que a gente vai calcular primeiro? A corrente, não é?
Então, a melhor forma de calcular a potência é onde eu tive menos arredondamento. É usar resistência e corrente para os resistores. E tensão e corrente para a fonte. Tá? Então, quanto menos usar arredondado, melhor. É uma dica, mas eu não sou tão rigoroso assim. Bom, tipo, usar, por exemplo, 2 casas ou 3 casas, professor? Pode usar. Ah, você tem que usar conforme o caso, né? Porque assim, por exemplo, se a gente pegar um número, né? Sei lá. Se eu falar, usa duas casas depois da vírgula, aí você faz uma conta lá e deu, sei lá, 1,01. Tá bom, né? Tá bom. Aí, de repente, você fez um cálculo e deu 0,001. Aí, se você usar duas casas depois da vírgula, dá 0. Aí não ficou legal, né? Então, eu costumo falar o seguinte, né? Você tem que usar uma ou duas casas significativas, digamos assim, né? Depende, é difícil falar. Então, assim, depende muito do resultado, né? Só dá para eu falar em quantidade de casas assim fixas mesmo quando eu sei o resultado, né? Aí eu olho lá e falo, não, usa tantos. Né? Por exemplo, o exercício anterior com 3 casas depois da vírgula estaria bom. Né? Então, assim, usa o bom senso. Né? Eu não sou muito rigoroso nisso. E também, para tranquilizá-los e tranquilizá-las, nós não vamos ter prova, né, gente? Eu não vou aplicar prova para vocês. Vai ser participação em aula e atividades. Tá? Então, assim, não deixa de fazer atividade. Entendeu? Porque atividade derruba a nota. Professor, Tá. Oi. tem uma dúvida. Aquele circuito da primeira lista, ele tá correto mesmo? Tá. Que tá lá para exercício? Isso. Que a Tá. conta não tá batendo, professor. Mas de qual? Você passou, os dois circuitos são iguais, né, para as duas listas. Então, as Não, contas... não sei se é igual. Tinha só um exercício que não tinha resposta válida para ele, aí eu corrigi ele. Certo, porque eu fiz várias contas. Certo, mas é isso mesmo que eu estava perguntando, senhor. Não, isso aí eu já corrigi, Romário. Tá bom, então. Isso aí, se vocês olharem as respostas lá, vocês vão ver que tem, que agora tem resposta que bate. Beleza, então, professor. Obrigadão. Obrigado, professor. Eu acho que deve ser o mesmo exercício que vocês estão falando. Eu acho que nós estávamos trocando ideia pelo celular, porque a gente estava fazendo e eu pedi o telefone dele para a gente, tipo, comparar as respostas, né? Então aí a gente chegou no mesmo consenso. Não, mas eu ponho esses exercícios que não dá certo para ver se vocês estão fazendo mesmo, entendeu? Tá bom. Ô, professor, tá dúvida? Oi? Se a fonte, vamos supor que E2 estivesse no lugar da R3, seria o mesmo esquema? É o mesmo esquema, só que aí, aqui um, tá? E aqui 2. Só que aí, não existe aquela, assim, lembra que fonte eu não levo em consideração o sentido de corrente? Lembra disso? Sim. Então, se ela está aqui no meio, essa fonte entra no cálculo dessa malha e essa fonte entra também no cálculo dessa malha. Mas não existe aquela da hora que você monta a expressão de considerar a malha 2 na malha 1, a malha 1 na malha 2, aí não existe. Porque a fonte não precisa de... você não relaciona a corrente com a fonte. Então, se a fonte estiver aqui, seria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui. Né? Se aqui fosse uma fonte, esse termo aqui, ó, ele seria simplesmente, ele não seria em função da I1, ele simplesmente seria o valor da fonte. Olhando, entendeu? Se o sentido dela coincide com o sentido da corrente. Para falar assim, muito franco, é muito mais fácil quando tem fonte
aqui no meio. É muito mais fácil. Porque não entra essa parcela doida aqui, entendeu? Fica tudo negativo, não entra essa parcela positiva. Entendi. E também não entra aqui a parcela positiva também, entendeu? Aqui também não entra. Entra também a fonte. A fonte vai entrar nas duas equações, né? Gente, tenta fazer de coração, tenta fazer mesmo. Por quê? O próximo exercício depois, a aula que vem, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais uma malha. Então, a aula que vem ganha a terceira malha, esse desenho. Tá? E, evidentemente, o cálculo dela fica bem mais difícil. Quer dizer, o método é o mesmo, tá? Eu até vou colocar aqui um exercício. Anterior página. Eu vou colocar como desafio. Ele não é para entregar, tá bom? Esse aqui é desafio. O exercício é para entregar. Eu vou colocar lá na coisa que é para vocês entregar. Mas o desafio não, tá? Porque se de repente você achar que consegue, mesmo sem eu explicar, né? Qual o problema, né? Bom, eu vou apagar essa tabela, porque aí você monta a tabela, tá bom? O desafio é desafio mesmo. Você monta a tabela. E eu vou brincar aqui, até porque a gente acabou de conversar, eu vou tirar esse cara aqui, ó, que legal. Eu vou colocar uma fonte aqui. Tá? Aqui vai ser E2. Aqui vai ser E3. E aqui, olha só o que eu vou fazer, gente. E eu vou colocar aqui um R5. R6. Tá? Então, os valores aqui, eu não tenho a mínima ideia, então eu vou colocar 1 ohm, 2 ohms, 4 ohms, 10 ohms, 5 ohms. Pronto. Aqui vai ser 10 volts, aqui vai ser 8 volts, e aqui vai ser 6 volts. E eu estou chutando tudo. E aí a ideia é montar uma tabela e calcular tudo. Aí esse é desafio, tá? Esse é desafio. De qualquer forma, isso aqui a gente resolve na aula que vem. Tá? Isso aqui a gente resolve na aula que vem. Tudo bem? Fica como desafio. Se você achar que tem condição, manda bala. O método de resolução é exatamente o mesmo. A única coisa, a ressalva, é que vai ser um circuito com 3 malhas. Onde que vai pegar? Vai pegar aqui, ó. Vai pegar aqui. No próximo. Vai pegar nisso. Né? Aí talvez você fique enrolado. Mas se você montar as equações, já tá bom. Já tá ótimo. Já mostrou que já domina as equações, então tá bom. Aí também a questão de você, equações, às vezes também coloca num software e resolve para você, né? Então é tranquilo. Mas assim, a gente vai aplicar esse método com 3 malhas, vocês vão ver que vai ficar um pouquinho grande, né? Vai crescer um pouco isso aqui, vai ser o dobro disso. Mas vai ficar legal, né? E aí, quem tiver craque de resolver por substituição, tem gente que faz isso, gosta, né? Eu não gosto, não, né? E coloca em evidência, substitui, enfim. É bom para treinar, né? Para vocês treinarem aí para vestibular, é bom, né? Mas eu não curto, não. O meu negócio eu gosto de usar a matrizinha aqui e acabou, tá? Maria Eduardo, você colocou que a sua também não está batendo, ou que é da lista, né? Será que é o mesmo exercício? É o exercício que ele pergunta, é um exercício sobre as potências? Pergunta a potência, a soma das potências dos resistores é praticamente igual ao resistor, a potência do resistor.
É isso? Os dois exercícios são iguais, mas naquela maneira de analisar eles são diferentes. É. Sim, sim, sim. É. Tá? Bom, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Se tiver já satisfeito, vai torcer pro meu Corinthians, ou para ele ganhar, ou para ele perder, mas vai torcer. Pra ele ganhar, né? Ah, muito bom. Muito bom. É que tem gente aqui que torce contra, né? Sempre tem o que sempre tem palmeirense infiltrado, né? Você sabe disso, né? Tem palmeirense infiltrado. Eu vejo os ícones, tem uns que tem ícone verde. Os ícones verde aí, é tudo palmeirense. Então, gente, quem tiver tranquilo aí, pode ir. Ah lá, viu? Ah lá, ah lá. Ah lá. O Murilo já falou que vai torcer para perder. Ah lá, viu? Vou parar de gravar.